Que Nelson Mandela foi o ícone da luta contra o apartheid, todos sabemos. Mas você conhece os outros símbolos? Não, né? Eu imaginei. Este episódio será exclusivamente dedicado a essas mulheres e a esses homens que lutaram pela liberdade na África do Sul. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Graziele Soares. E este é o episódio 7 do Projeto Megaleto, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional da Cefet-MG, BCE, e tem como objetivo contar em forma de podcast a história da África do Sul e de seu maior expoente, Nelson Mandela. Nelson Mandela não lutou contra o apartheid sozinho. Por mais que pareça óbvio, é importante reiterar essa questão. O líder sul-africano afirmou em vários momentos de sua vida, inclusive quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que não gosta de premiações individuais. A professora de Relações Internacionais na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Nathalie Silva Xavier Schultz, que possui diversos artigos sobre países do continente africano, explica muito bem como Mandela se tornou a figura contra o apartheid, mas também ressalta que ele não foi o único. Em as movimentações de resistência, e o Mandela sempre foi uma das grandes lideranças mais importantes nesse processo de resistência. A mais conhecida, talvez, embora a gente tenha vários outros nomes emblemáticos aí dentro dos movimentos, mesmo dentro do próprio CNA, mas pela figura de liderança, pela questão da disposição em fazer a negociação pacífica lá no fim do apartheid, no final dos anos 80, também vai ganhar um holofote maior, né, em função de liderar o processo de negociação pelo fim do apartheid, junto com o então presidente da África do Sul, de Klerk. Né? Tanto que os dois depois juntos vão vir a ganhar o Nobel da Paz pelas negociações para o fim do regime. Né? Então, o Mandela é uma figura muito emblemática, mas não é a única grande liderança de resistência ao apartheid, né? Embora seja a mais conhecida. Fizemos uma lista de alguns dos membros mais ativos na luta pela liberdade, tivessem eles contato ou não com Mandela e com o Congresso Nacional Africano, o CNA. É só uma pequena amostra, pois milhares de homens e mulheres se envolveram nessa história. Para começar essa listinha de heróis, vamos falar de Stephen Biko. Stephen Bantu Biko é filho de Misigai Matthew e Alice Mansett Biko. Ele nasceu em 18 de dezembro de 1946 em Ginsburg Township, na província do Cabo Oriental da África do Sul. Biko era um grande ativista e líder estudantil, inclusive chegou a ser expulso da Universidade de Natal, onde cursava medicina devido ao seu movimento político. Foi o responsável por fundar na África do Sul um movimento de consciência negra, cujo slogan era Black is Beautiful, que traduzindo significa negro é lindo. A frase, que nasceu do movimento negro dos Estados Unidos, destinava-se a dissipar a noção de que as características físicas dos negros, como cor de pele, detalhes do rosto e cabelos, seriam feias. Em 18 de agosto de 1977, Biko foi preso em uma barreira policial e interrogado por oficiais da polícia em Port Elizabeth. O interrogatório durou 22 horas com torturas e espancamentos, resultando em coma. Dias depois, em 11 de setembro, foi levado nu e algemado para uma prisão com instalações hospitalares, mas morreu logo após a entrada, em 12 de setembro. A polícia divulgou que a morte de Biko foi resultado de uma prolongada greve de fome, mas a autópsia revelou múltiplas contusões e escoriações que levaram a uma hemorragia cerebral. O funeral do ativista contou com mais de 10 mil pessoas. Em 1997, Mandela, já presidente da África do Sul, fez um discurso para o 20º aniversário da morte de Biko. Entre outros elogios, ressaltou a liderança do ativista. Os ditames da história trazem para a primeira linha o tipo de líderes que agarram o momento, que interpretam os desejos e as aspirações dos oprimidos. Steve Biko era um desses, um produto do seu tempo, um orgulhoso representante do redespertar de um povo. Seguindo a lista, vamos falar de Oliver Tambo.
uma das personalidades mais importantes contra o apartheid. Ele nasceu em 27 de outubro de 1917 em Ibiza. Oliver era um dos melhores amigos de Nelson Mandela. Os dois, junto com Walter Sisulu, fundaram a Liga Juvenil do Congresso Nacional Africano em 1943. A Liga Juvenil tinha o intuito de orientar os jovens em relação ao apartheid, pensando já no futuro da África do Sul. Em 1948, Oliver se tornou diretor nacional do CNA. Em 1959, foi mandado para o exterior para fazer a mobilização anti-apartheid. A empreitada foi fundamental para o surgimento do movimento anti-apartheid no Reino Unido. Em 1967, Oliver tornou-se presidente interino no CNA. Durante a estadia dele no exterior, fez diversas reuniões com líderes de várias nações para dialogar sobre o apartheid, influenciando inclusive sobre as sanções sobre o governo sul-africano. Regressou à África do Sul em 1991, após mais de 30 anos no exílio. Graças à luta pela liberdade empreendida por ele e seus companheiros, conseguiu ver a África do Sul no final do apartheid. Infelizmente, ele sofreu um ataque cardíaco em 1993 e chegou a falecer. Walter Yoachi Max Sisulu foi sem dúvida uma das pessoas que mais passou momentos de aflição junto com Mandela. Ele nasceu no dia 18 de maio de 1912 no Transkei, se mudou para Joanesburgo com apenas 15 anos com o intuito de ganhar dinheiro para ajudar sua família. Assim que chegou em Joanesburgo, entrou no CNA e na vida política. Sisulu viria a ser locatário de Mandela, inclusive foi o grande incentivador para que um inquilino entrasse na política. Fundou a Liga da Juventude com Oliver e Mandela. Ele era casado com Albertina Sisulu e teve 3 filhos. Sua vida foi toda dedicada à política. Esteve presente em diversos movimentos e protestos contra o apartheid. Chegou a ser preso em 1952 por comunismo e em 1956, no qual participou do julgamento de traição junto com Mandela. No julgamento de traição, os réus passaram meses de suas vidas se apresentando quase todos os dias para as sessões do tribunal. Após muita luta, todos foram inocentados. Contudo, desde aquele momento, Walter começou a viver na clandestinidade, assim como Mandela. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua, onde passou 26 anos recluso na ilha de Labuan, grande parte ao lado do amigo. E em Portsmouth foi liberado com outros companheiros do CNA em 15 de outubro de 1989. Sisulu foi eleito em 1991 como vice-presidente do CNA na primeira conferência do partido realizada dentro da África do Sul desde a sua proibição de 3 décadas antes. Ficou no cargo até 1994, quando teve que se afastar da política por problemas de saúde. Walter Sisulu morreu em 5 de maio de 2003, poucos dias antes de completar 91 anos. Nelson Mandela sabia da importância do amigo e de outras pessoas para o movimento. Foi destes companheiros de luta que aprendi o significado de coragem. Repetidas vezes, tenho visto homens e mulheres se arriscarem e darem suas vidas por um ideal. Vi homens enfrentando ataques e torturas sem fraquejarem, demonstrando uma força e resistência que desafiam a imaginação. Aprendi que a coragem não era a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Infelizmente, parte das mulheres que fizeram parte da luta contra o apartheid não foram tão valorizadas quanto os homens. Às vezes, inclusive na autobiografia de Mandela, temos a impressão de que apenas os homens fizeram parte das atividades. Contudo, elas estavam lá e foram primordiais para a luta pela liberdade. Agora vamos falar dessas mulheres extraordinárias. Albertina Nontsikelelo Sisulu, como já vimos, ela era a esposa de Walter. Ela nasceu em 1918 em Tsomo. Antes mesmo de nascer, Albertina Sisulu já enfrentava grandes dificuldades. Na gestação, sua mãe pegou a gripe espanhola, doença altamente perigosa para gestantes e bebês. Apesar disso, ela nasceu saudável, mas sua mãe ficou muito doente em consequência da gripe. Anos mais tarde, devido ao estado de saúde de sua mãe,
Albertina e família se mudaram para a casa de sua avó em Xalob. Era uma menina muito inteligente, mas parou de estudar por 2 anos para cuidar de sua mãe e seus irmãos. Mais tarde, ela venceu uma competição no qual o prêmio seria uma bolsa de estudos para o Mariazell College, com todas as suas despesas pagas durante os anos letivos. No entanto, Albertina quase não conseguiu o prêmio, pois a escola alegou que ela era velha demais para a vaga. Os professores da menina ficaram revoltados e escreveram um artigo para o jornal local afirmando que não existia essa condição no regulamento. O artigo teve tanta repercussão que o colégio a admitiu. Albertina conheceu o marido por meio de uma amiga e logo se juntaram. Casaram em 1944 e decidiram dedicar suas vidas à luta. Ela entrou para o CNA e fazia parte da Liga Feminina, e já adulta, participou de diversas atividades políticas, sendo parte da organização da Marcha das Mulheres contra a Lei de Passe, em 1956. Albertina foi banida pelo governo em 1954 e ficou até 1981 sob essa penalidade. Para quem não sabe, banimento era quando o governo impedia as pessoas negras de saírem da cidade ou participarem de reuniões. Quando havia alguma necessidade, eles deveriam pedir autorização, mas era quase sempre negada. Vários políticos negros receberam essa penalidade. Albertina faleceu no dia 2 de junho de 2011, aos 92 anos de idade. Sua morte foi um dia de luto nacional devido aos seus feitos pelo país. Adelaide Frances Tambo nasceu em 18 de julho de 1929 em Vereeniging e veio a se casar com Oliver Tambo. Ela conta que entrou na luta contra o apartheid quando viu seu avô sendo chicoteado em praça pública por policiais aos 10 anos de idade. Adelaide foi enfermeira e trabalhou no Pretoria General Hospital, mas quando se mudou para Londres, trabalhou em um asilo para idosos. Diferente de algumas figuras femininas cuja participação política ocorreu por meio do companheiro, Adelaide sempre participou da luta pela liberdade. Quando conheceu Oliver, ela já era ativa na política e era inclusive presidente da filial da Liga da Juventude de George. Quando se casaram em 1956, já sabia que poderia ser presos e discutiram sobre o envolvimento na política e filhos. Ela participou de vários movimentos políticos e após o massacre de Shaperville, Adelaide e seu marido foram morar em Londres, onde viveram por 30 anos. Mas eles nunca abandonaram o movimento contra o apartheid e, muito pelo contrário, incendiaram a luta no exterior. Adelaide saiu da África do Sul pelo CNA e continuou seus trabalhos políticos por fora. Em Londres, ela se tornou membro fundador do Movimento de Solidariedade Afroasiática e da Organização Pan-Africana de Mulheres. Ela também recebeu vários prêmios devido à sua atitude política e serviços comunitários. Adelaide Tambo faleceu em 31 de janeiro de 2007. Lilian Masediva nasceu em 25 de setembro de 1911. Ela foi presidente da Liga das Mulheres do Congresso Nacional Africano, o CNA, e responsável por liderar muitos movimentos femininos contra o apartheid, dando origem à Federação de Mulheres em 1954. Lilian foi uma mulher de grande personalidade. Ela era reconhecida pela habilidade de falar em público. Era uma grande oradora e isso lhe gerou reconhecimento. Se juntou ao CNA em 1950 e foi presa por usar instalações em estações de correio que eram reservadas para brancos. Lilian se tornou presidente da Liga das Mulheres do CNA e em 1954 foi eleita vice-presidente da Federação de Mulheres Sul-Africanas. Mas em 1956 ela se tornou presidente. Ela viajou pela Europa durante 1955 e também visitou Rússia, China e outros países do Oriente. Em 1956, ela foi a primeira mulher a entrar para um comitê executivo do CNA. Na marcha contra o passe, ela levou milhares de petições contra a lei do passe para o primeiro-ministro. Em dezembro de 1956, ela foi presa por alta traição e posteriormente ficou 5 meses detida durante o estado de emergência. Lilian morreu devido aos problemas cardíacos em 13 de março de 1980. Winnie Mandela nasceu em 26 de setembro de 1936.
Ela foi a segunda esposa de Nelson Mandela e tinha uma forma de pensar politicamente bem diferente dos demais políticos da época. Vamos ouvir a professora Vivian Stephanie Soares Silva, que estudou a vida do líder sul-africano para sua dissertação, Nelson Mandela, o personagem negro em narrativas biográficas para as crianças, a respeito de Winnie. E aí, olha para você ver, se a gente pega a Winnie Mandela que foi extremamente raivosa, né? Winnie Mandela chegou a propor que se incendiasse as pessoas que se colocavam a favor do apartheid. Winnie Mandela foi totalmente apagada da história. Quantas biografias da Winnie Mandela a gente tem? Como a gente ouve falar da Winnie, né? E aí Nelson Mandela foi solto, foi liberto. Em momento nenhum eu desmereço a luta de Mandela, eu desmereço o ativismo político de Mandela. Mandela é, sem dúvida, um sujeito ímpar na história do mundo, né? Da África do Sul e do mundo. Mas ele foi tido como ícone e a Winnie foi o tempo todo marginalizada, né? Então, quando a gente é engraçado que a gente percebe esse movimento, né? Quando o Ocidente, quando a branquitude, ela não consegue pacificar o sujeito negro, ela exclui e ela coloca à margem para que ele não faça parte do seleto grupo de homens e mulheres que são aceitos nessa cultura. Winnie, sem dúvidas, foi uma pessoa muito polêmica. Chegou a ser acusada de sequestro e morte de um jovem negro. Foi acusada de criar uma milícia com bandidos para fins anti-apartheid. Por fim, até de corrupção, Winnie foi acusada. Todas essas histórias sobre a mãe da nação são polêmicas até hoje. Todavia, apesar disso, seus feitos positivos para a África do Sul foram imensos. Winnie, ao lado de seus companheiros de luta, deu a vida pela liberdade do povo negro. Ela passou por grandes dificuldades, pois enquanto Mandela estava na prisão, Winnie continuou fortemente na luta, com o desafio de cuidar de suas filhas e sofrendo todo tipo de violência, assédio e covardia do governo. Winnie foi presa pela primeira vez durante a marcha contra o passe em outubro de 1958, quando estava grávida de sua primeira filha. Além disso, foi presa em 1969 e ficou 17 meses presa na solitária. Foi também várias vezes banida devido à sua forte influência sobre os jovens. A escritora sul-africana Futi nos fala um pouco sobre a importância de Winnie no processo de luta contra o apartheid. And here we think it's him and his wife, Winnie Mandela. E aqui pensamos que é ele e sua esposa, Winnie Mandela. Ninguém parece falar sobre Winnie Mandela, mas não saberíamos de Nelson Mandela se não soubéssemos de Winnie Mandela. Então, para nós, ambos são pessoas que apenas adoramos. Eles se foram agora, mas fizeram muito trabalho para nos ajudar a chegar onde estamos. Então, Mandela não seria Mandela sem Winnie Mandela. Mandela wouldn't be Mandela without Winnie Mandela. Winnie foi receber Mandela na saída da prisão em 11 de fevereiro de 1990. Viveram alguns anos ainda como marido e mulher e se separaram em 1992. A mãe da nação, como é chamada pelo seu povo, morreu no dia 2 de abril de 2018. Mandela observou que, apesar do sofrimento, existiram efeitos positivos na luta. Um deles, o companheirismo e o aprendizado proporcionado pelos aliados que sempre estiveram ao seu lado na luta pela liberdade. A política de apartheid havia criado uma ferida profunda e perene no meu país e no meu povo. Todos nós passaremos muitos anos, se não gerações, nos recuperando daquele ferimento profundo. Mas as décadas de opressão e brutalidade tiveram outro efeito, não intencional, que foi a produção dos Oliver Tambos, os Walter Sisulus, os Chefs Lutulis, os Yusuf Dadus, os Bram Fischers, os Robert Sobukvas dos nossos tempos, homens de coragem, sabedoria e generosidade tão extraordinárias que iguais a eles poderão não existir novamente. Talvez seja necessária tal profundidade de repressão para criar tais estaturas de caráter. Meu país é rico em minerais e pedras preciosas que estão sob seu solo, mas eu sempre soube que a sua maior riqueza é seu povo, mais belo e verdadeiro que o mais puro dos diamantes. Ou seja, podemos ver a admiração que Mandela nutria pelas pessoas que lutaram pelo mesmo ideal, a liberdade do povo negro da África do Sul.
Espero que nesse episódio vocês tenham conhecido e gostado dessas pessoas que foram essenciais para a luta contra o apartheid. Pense rápido numa resposta. Já quis conhecer ou conhece a África do Sul? No próximo episódio, falaremos sobre o turismo nesse país, que possui diversas atrações e paisagens. E para mais informações, nos siga no Instagram, Projeto Nadaoeto, e não perca nenhum episódio do nosso podcast. Redação e edição de áudio, Graziele Soares. Edição de texto, Nelson Nunes. Locução, Maria Clara, Graziele Soares e Nelson Nunes. Até a próxima e tchau! Tchau!